Boa noite, José, tudo bem? Ocorreu Boa uma noite, meu pequena amigo. Tudo falha bem? aí, ocorreu uma Certo, pequena falha aí, mas mesmo assim deu certo aí, tá? certo. Nós já estamos ao vivo aqui. Uma boa noite a todo o pessoal do chat. Uma boa noite aí para o Jussier. E também nós estamos aguardando a nossa irmã Tereza. Ela vai entrar aqui juntamente com a gente. Nós já enviamos o link, né? Só estamos aguardando ela clicar no link para poder entrar aí, para participar dessa live juntamente conosco. Essa live, Jussi, ela traz uma revelação importante aí, né? Sobre o que Traz, aconteceu, coisas que os livros de história também não contam, né? traz sim, traz revelações que, através de um livro que eu tenho também, é, a gente vai ter uma live, Rondinei, especial também amanhã, com o mesmo assunto aqui, né? Certo? E, Rondinei, eu não vou dizer agora, mas eu vou perguntar aí Sim. a todos que estão aí no chat, e a você e a todos, uma pergunta simples. Rondinei, 100%. Você já encontrou algum livro dizendo quem é o ser morte? Ainda não. Pronto, amanhã eu vou mandar essa bomba. Amanhã eu vou mandar essa bomba. Quem é o ser morte? Quem Vocês é não o vão ser acreditar. morte? Vocês não vão acreditar quem é o ser morte. Muito bom. Então hoje a gente tá, a gente vai fazer uma live aí, né? Um livro de história, um livro de história que a TT, né? Do estado de Minas, aí, perto Belo de São Horizonte. Paulo, Belo Horizonte, né, enviou para a gente. Enviou para mim hoje, ontem, e eu li esse livro ontem. E quando eu comecei a ler o livro, eu não parei. Quando ela, no outro dia, hoje de manhã, ela falou: hoje diz, ó, Tereza, vamos fazer o filme hoje, vamos fazer a live hoje. Se quiser, você vai participar? Ela disse: pô, então a gente eu vou fazer e a gente vai. E a gente vai mostrar o que tem nesse livro, porque eu achei muito interessante, e tem muitas informações. É porque quando você lê um livro, se eu ler um livro, você lê um livro, então vai ter coisas interessantes mais para mim e vai ter coisas interessantes mais para você. Isso depende do ponto Sim, de vista, né? Isso depende do ponto de exatamente. vista, né? Depende do ponto de vista. Uma coisa interessante também que eu estava vendo ontem uma irmã, não sei se foi irmã ou irmão, não lembro, jogou para mim o link de uma live, né, ao vivo, lá nos Estados Unidos, lá, né? Mandou para mim Sim. essa live. Eu achei muito interessante, eu achei muito interessante por um motivo. Eu achei muito interessante por um motivo. É, vários americanos cantando, né? O nome de Yahweh, eles falam Yahweh, né? Por causa da Sim. linguagem deles, entenda? Sim. A linguagem americana, né? Como Yahushua, eles falam Yahushua, não, Yahushua. Isso é a linguagem, né? É um Sim. sotaque, né? É o sotaque do inglês, né? Tanto que a gente coloca, eu sempre compartilho as coisas com o nome de Yahushua, e eles sabem, né? É só questão de sotaque, né? A questão de sotaque. Sim. Aí eles eles enviaram a eles enviaram essa eles fizeram a live, quase 4 horas de live, né? Cantando, Sim. dançando. É, você escutava, né? Em inglês, lógico que você estava cantando. Você escutava o nome de Yahushua, a Aleluia, né? Aleluia.
dava para entender algumas frases, né? Dava para entender algumas frases. E, Sim. inclusive, o título da live deles era Acordem, povo de ar, né? Acordem, povo de ar. Eu não, vai, assim, a gente vai passando assim, o nosso momento hoje e a gente sente que é muito lento, né? A verdade chegar a todos. A gente sabe que é muito lento, porque as pessoas já foram enganadas a vida toda e é uma tarefa extremamente difícil. É uma tarefa extremamente difícil, né? Porque as pessoas acham que tá vivendo aqui é só aqui, os acontecimentos são só esses, né? E não são. E não são. É, isso que você Então, falou é verdade, porque você vê, Jussier, que quando as pessoas elas estavam dentro do sistema religioso, elas nunca questionaram os líderes religiosos, né? Quer isso, dizer, isso. eles sempre inventaram ali as coisas deles, a história segundo aquilo que é conveniente para eles, e aqueles que estavam frequentando os templos de pedra, eles nunca questionaram esses líderes. Mas hoje, quando nós estamos mostrando a verdade, mostrando documentada, mostrando os apócrifos, mostrando os livros de história, mostrando passagens da Bíblia do Almeida, aonde há concordância, aonde há uma ligação com os apócrifos, muitos questionam. Questiona, a gente faz os grupos, né? Para passar as informações, a gente faz a live, né? Faz as lives, estuda, né? Não é fácil estudar, essa aqui é a grande realidade. Vamos ser sinceros, estudar não é fácil. Para Não você é fácil. pesquisar, você precisa achar livros. Por isso que essa foi a melhor coisa que a gente fez foi isso aí, não jogar mais os livros aqui, mostrar só a página e jogar numa plataforma lá. Quem quiser ter acesso aos livros, vai ter. É só pegar o meu número lá e pum, entrar lá no Signal. Então, né? Aí, mas mesmo assim, a gente não tem tempo para conversar. Infelizmente, não tem. A gente não tem tempo para conversar. As pessoas querem, depois da live, querem conversar, tal. Não tem como. Você tem que pegar a live, o livro tá lá no Signal e você mesmo vai lá e vá e confirme, né? O que a gente, porque o livro é muito grande, às vezes a gente não vê alguma coisa, você pode ver, né? A gente não sabe tudo, a gente não sabe tudo. Por exemplo, esse livro de hoje, eu não conhecia, a TT mandou para mim, eu li o livro e através dele já descobri outra bomba que vai ser para a live de amanhã, 8 horas também da noite. Certo, Odinei? A gente vai fazer essa live aí Exatamente. mesmo, né? Eu vou mandar para Certo. você o livro e a página do livro lá. Vai ser uma live curta, porém com bastante informações que a gente já tem como, digamos, as informações que nós já temos com as experiências de livros que nós já temos e de leituras. Aí ela vai se tornar, dá para falar muito sobre isso, por quê? Porque a gente já tem outras leituras de outros livros. Sim, E esse livro se encaixa perfeito, né? Vocês vão exatamente. saber que amanhã vai ser realmente uma live boa, como é a de hoje. A gente está aqui já 8h20 e a irmã TT não conseguiu ainda, não conseguiu entrar, né? Não conseguiu entrar para na live ainda. Então a gente vai ter que começar aí, a gente vai ter que começar, Pode começar, certo? José. A gente vai ter que começar essa live. Então vamos lá. Deixe-me. O nome do livro aí, é, o nome do livro tá aí esse aí, Valdinei já colocou ele é o nome do livro aí tudo aí na live, né? Sim, E tem algumas coisas interessantes aqui, né, que a gente vai
dizer, né? E vocês podem pesquisar nesse livro aí. Vai estar no Signal, repito, vai estar no Signal. Rondinei colocou o nome do livro aí. Tá aí na frente aí da live aí, no título, Sim. né? Então, vamos lá. O nome do livro é O Vampiro que Descobriu o Brasil. Vampiro que Descobriu o Brasil. Eu falei para o Rondinei agora há pouco que há algo interessante nesse livro, e muito. Primeiro, quando eles saíram lá vamos lá, saíram em 1500, como está no livro, eles chegaram aqui e eles tiveram uma grande surpresa. E não demorou muito, Rondinei. Eles saíram no mesmo mês e chegaram no mesmo mês. Não foi nem questão de 15 dias. Tá? Dá para ver aqui no livro. Sim. Então, quando eles chegaram aqui, que ainda não em 1500 não, o terremoto foi pelo livro aqui, 1756, né? O terremoto pelo livro aqui foi 1756. Já fiz uma live aí antiga já no meu canal que o terremoto só não foi no Brasil e na América, né? Mas foi na parte do outro mundo lá todo. Tanto é que Marrocos morreu quase todo mundo lá de Marrocos e outros países. Eu já fiz essa live. Quando eles vieram para cá, eles ficaram assustados. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles viram, tá aqui no livro, não vou nem mostrar. Eles viram mais de 7.000 quilômetros, Rondinei, de casas. Repito, quem é que estava aqui no livro? Pedro Alves Cabral, um Antônio, o padre Antônio Vieira, só chama ele de Antônio. Depois a gente vai descobrir. Depois a gente vai descobrir o porquê, Rondinei. E um personagem que o autor coloca aqui chamado Velho. Esse velho, tem uns detalhes que eu não vou falar, mas esse velho, eu conversando com a TT aqui, né, antes, eu disse, ó, esse velho, na minha concepção, ele é o próprio Lúcifer. Ela perguntou para mim, eu digo, ele é o próprio Lúcifer. E quem é esse velho aqui? Ele começa a contaminar um jovem, começa a contaminar várias pessoas, começa a contaminar. Contaminar, exatamente. Como ele contamina? Através de uma mordida no pescoço. Ou Olha seja, aí, esse velho aqui, que tá, o título do livro é O Velho que Descobriu o Brasil, é o próprio Lúcifer, que é um vampiro. Um vampiro. Vocês vão ficar assustados com essas informações. Exatamente. Ele começa a morder algumas pessoas, né, dentro dos navios lá. Eu gostaria, Rondinei, que alguém procurasse aí, Mateus, se eu não me engano, é 25:15. Se eu não me engano, é Mateus 25:15. Para vocês entenderem uma coisa. Mateus, é que eu estou sem a minha Bíblia aqui. Eu estou sem a Tá minha, sem não a trouxe Bíblia, para né? cá a minha Bíblia. Eu não trouxe a minha. Alguém do chat, Mateus vocês que estão assistindo a live. Deixa eu ver aqui, eu puxei aqui na internet, eu tô sem a Bíblia também aqui, mas eu puxei aqui o versículo. Deixa eu ver se é. Não, não é. Mas eu marquei aqui no meu celular, calma aí. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, José. Minha esposa trouxe aqui para mim. Espera aí. Minha esposa trouxe a Bíblia aqui para mim. Certo. Deixa eu ver aqui, eu eu não sei como. Eu marquei Mateus aqui em algum 25. lugar. É 25:15? Vê se é 25:15 ou é 24:15. Mas eu acho que é 25:15. Vê se é. Aqui fala a respeito em Mateus 25:15, fala a respeito da parábola dos talentos. Não é não, então. Então vamos voltar aqui, ó. Calma aí. A grande tribulação. Isso. A grande tribulação. Agora, entenda só uma coisa. Puxa o versículo aí, que eu não lembro agora, mas está aí. Eu posso ler aqui.
A abominação da desolação, Rondinei. A abominação da desolação na Bíblia. Exatamente. O abominável da desolação. Mateus 24:15, Rondinei. Bota aí, direto. Mateus 24:15. Mateus 24:15. Posso ler. Pode ler, por favor. Vocês vão saber a bomba. Olha só. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, Daniarro. Isso! Chega, eu me arrepiei agora. Tá vendo? No lugar santo. Quem lê, entenda. No lugar santo. E o lugar santo é onde? No Brasil! Agora, olha Brasil. Que coisa interessante. Olha que coisa interessante, Rodinei. Repita aí de novo, por favor. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Sabe quem é essa abominação da desolação? Que estava dentro dos navios, junto com os ingleses e franceses, que o livro fala, ele fala descaradamente. Rondinei, e eu já li num livro chamado Volume 3, como é que é o nome do livro? Não sei o que, Brasil. Eu já fiz uma live aí, que o próprio Lúcio estava dentro das caravelas. Essa abominação da desolação é o próprio Lúcifer, que é um vampiro. Exatamente. Agora, entenda um detalhe. Entenda só um detalhe. Os Iarros não tinham como perder os seus territórios para ninguém. Eles disseram que os Iarros esqueceram do nome de Yahushua. Esqueceu o nome do pai. Iarro, esqueceu o nome do pai. Eles disseram na Bíblia. Porém, essa parte aí da abominação da desolação é o próprio Lúcifer. Por que os Iarros correram para os montes, para os morros? Os índios, no caso dos índios, os índios foram lá para as regiões de floresta. Por quê, Rondinei? Lúcifer, sendo esse vampiro. Vá, pode falar. Pode falar. Porque esse que é mencionado como velho dentro do livro, que é o próprio Lúcifer, ele estava mordendo, atacando os próprios indígenas. Exatamente. Então, para eles sobreviverem, não tinha como você guerrear com um vampiro. Porque ele ia te picar, pum, né? Ia te morder, ia beber teu sangue lá. Você ou ia morrer, ou ele ia te deixar um vampiro. Então, os índios e os Iarras, os pretos, inclusive, em 1549, está escrito aqui no livro, eles já vieram com os pretos no navio, Rondinei. Não vieram sem ninguém, não. Eles já vieram com os pretos. Por quê? Porque os pretos lá, Rondinei, não foram escravos à toa. Eles também tiveram medo de quem? Da abominação da desolação, que é o vampiro Lúcifer. Exatamente. Então, eles se renderam por isso. Porque muitos tinham que sofrer, mas a profecia era que nos finais dos tempos, aquela grande multidão que Arroxanã viu, tinha que entrar no paraíso. Então eles não tinham como eles guerrear com Lúcifer, que é o próprio vampiro. E porque o livro aqui diz que quando ele suga o sangue das pessoas para sobreviver, e vocês vão entender um detalhe agora, muito importante, que a Bíblia diz assim, ó, tudo passará menos a palavra da verdade. É por isso. Porque toda a sujeira que eles fizeram, Lúcifer fez, vai passar. Veja só que coisa interessante. Então, os Iarras saíram das suas casas, das suas fazendas e, pum, subiram os morros, sem nada, exatamente. Perderam tudo. Fugindo, porque exatamente. Eles fugiram, pum.
E um detalhe, Jussier, e um detalhe. Sim. O livro diz que tanto os indígenas quanto os escravos não fazia a mínima importância que fossem mortos. Quer dizer, os governantes políticos da época não fazia a mínima, entendeu? É como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Exatamente. É aquela questão, é a tal da política da boa vizinhança, né? Ou seja, então vamos fazer ele de escravos aí. Tem quanto tempo aí de escravo? Tem 400 anos. Então vamos fazer eles de escravo. Tem mais 400 anos com mais 70 anos, né? Vai dar 470. Então vamos fazer eles de escravos. Beleza. Vou fazer eles de escravos. Eles não vão morrer todos, né? Já fugiram, perderam tudo que tem, vão ser humilhados por muito tempo, né? Beleza, tranquilo. Exatamente. E eu vou falar Agora, uma coisa para você. sim, pode Olha falar. só, eu acho que essa questão de os escravos fugirem para o meio do mato, porque os quilombos também ficavam no meio do mato. Certamente. Eu acho que essa história de simplesmente fugir por causa de senhores de engenho, eu acho que isso daí tem alguma coisa que está sendo escondida. Entendeu? Porque se os próprios índios que viviam nas aldeias fugiram, então os próprios escravos também fugiram e formaram os quilombos no meio do mato, no meio das serras, no meio da Mata Atlântica. Entendeu? Exatamente. Tem um livro do Padre Antônio Vieira, tem uns sermões, é só pesquisar na internet, vários livros. Aí tem um que é a preposição, que ele fala, o Padre Antônio Vieira, e agora esse livro confirma isso, eles, né, e é literatura brasileira, chamado de literatura de catequese. Catequese quer dizer dominar. Sim. Ele, quando chega aqui, ele tentou ressuscitar muitas pessoas. Lá no livro diz que ele ressuscitou, eu não sei, não vou estar enganado. Eu vou dar um número aqui, mas não sei se é mais ou menos esse número. Ele ressuscitou lá, através desse tal vampirismo, tá? Aqui no livro diz como é que é tudinho. Para quem tiver fome de sede de leitura, é só 100 páginas, é bem facinho. Então, esse vampirismo era, né, eles ressuscitavam os corpos antes que morresse, os corpos. E ele tentou ressuscitar o Dom João VI e não conseguiu. Aí foi depois de Dom João VI que ele não conseguiu. Aí ele voltou. Aí pronto, a partir desse momento não teve mais como ressuscitar. Mas os vampiros estão até hoje aqui no nosso meio, infelizmente. É o joio e o trigo. Os vampiros estão até. A TT me perguntou, disse, Jussi, eu já li o livro, eu não vou dizer como é que o Tranquedo morreu. Não vou dizer como o Tranquedo morreu, mas lê o livro, eu fui ler. Quando eu era criança, dizia que o Tranquedo morreu com uma injeção de veneno. Aqui no livro diz que foi um alfinete, né? Espetaram um alfinete nele. Lógico que é um alfinete venenoso, dá no mesmo. Porém, vem a bomba. O livro fala que o velho, que é o Lúcifer, Rondinei, sempre entrou no corpo das pessoas. E ele entrava no início, lá em 1500, no corpo das pessoas mais simples. Ele não entrava no corpo de outras pessoas famosas até então. Ele veio entrar nos corpos de pessoas famosas aqui na Terra Prometida, no Brasil. Outra coisa interessante que a gente vê que esse negócio de ressuscitar ao terceiro dia, a gente vê num livro aqui que eles, os vampiros, né, durante o dia eles tinham que ter uns barril para ficar dentro dos barris, porque eles não podem ver o sol, e exatamente, eles tinham que ficar. E aqui diz no livro, ficavam 3 dias, por isso que eles inventaram a questão do ressuscitar ao terceiro dia. Tudo em homenagem a esse vampiro Lúcifer. Exatamente. Você me pergunta assim, pronto, aqui tem vários personagens. Ele entrou em várias pessoas. Ele entrou em Juscelino Kubitschek. Em uma pessoa que
que sabia, que sabia quando entrava. Ele entrou, o Antônio também, que é o próprio Padre Antônio Vieira, ele também era um vampiro. Só um minutinho, José, deixa eu colocar a TT aqui, ó. Ela Opa, conseguiu entrar beleza. aqui, ó. Nossa! Boa noite, Tereza. Tudo bem? Boa noite. Eu não estou ouvindo É assim mesmo, vocês. Tereza. Agora você já sabe como é que é. Você não está ouvindo? Ai, mas foi difícil, viu? O Gabriel veio cá me ajudar, porque foi difícil, Rodinei. Nossa! Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Mas está muito com o certeza. som. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estou, tá bem aqui. O som tá perfeito. Deixa eu tentar. Eu acho que agora vai melhorar. Agora tá melhor. Sim, então, meus cumprimentos, né, Rodinei, José, a todo mundo do chat, meus cumprimentos, a quem está vendo a live agora e a quem vai ver depois, né, e a paz do nosso rei e dos hebreus, né, e a roxa. Paz a todos. E obrigado, viu, gente, por estar aqui nessa oportunidade com vocês. E assim seja. E eu perdi, né, não sei onde que está aí a conversa. Quem agradece é a gente, TT. Boa noite a você. Obrigada. Eu já dei uma prévia do livro aqui, né? Até a parte que o velho, né? Que é o próprio Lúcio, que a gente já... Amanhã vou fazer outra live. Vai ser incrível essa outra live também. Porque essa outra live de amanhã foi justamente em cima desse livro aqui. Uhum. Então, nós já falamos aqui, quando em 1500 eles chegaram, né? Lúcifer, que é o vampiro lá, o primeiro lá, já tinha morrido as pessoas também dentro do navio, e chegaram aqui nas costas brasileiras, eles viram, né? Aqui está escrito no livro, e foi rápido, não foi menos de uma semana que eles estavam aqui, eles mentem, né? Disse que foi muito tempo, mentira. Porque o próprio Lúcifer trouxe eles. Eu já fiz até uma live com outro livro, que o próprio Lúcifer era o capitão lá da nau. Quando eles chegaram aqui, eles ficaram assustados que tinha mais de 7 mil quilômetros, o livro fala aqui, de casas. Mais de 7 mil quilômetros de casas. Ou seja, a história que eles nos contaram nos colégios é totalmente mentirosa. Totalmente. Com certeza. E além de ter mais de 7 mil casas, né, o pessoal não era nômade, não era daquele jeito que eles pintaram pra gente, né? O pessoal, pelo contrário, eram muito inteligentes, muito bem trajados. E eu não sei se você já chegou naquela parte lá do burrinho, da mula. Você chegou nessa parte já, não, pessoal? Essa não cheguei. Não, essa ainda não cheguei. Então, eu não vou chegar ainda nela, não. Mas eu posso apenas dar uma introduçãozinha aqui? Sim, pode sim. Sim, pode. Eu li esse livro tem um ano mais ou menos que eu li esse livro. E a gente sabe, né, que as coisas que são ficção, que eles colocam como que é quando é uma coisa... gente, eu tava com o nome aqui, que eles falam que não é real, eles usam nome. Ai, como é que chama? Ficção? Não é bem esse nome ficção, um outro nome que eles usam, José, mito. Mito, é mito? Acho que é isso. Acho que é isso aí. Isso, mito. E eu entendo que tudo aquilo que é mito é verdade, tudo aquilo que é verdade é mito. Mas como eles colocaram o mito pra gente, a gente começa a acreditar que o mito é mentira, mas o mito é verdade. E lendo esse livro lá, a gente entra assim em muitas coisas. Antes de começar essa parte, né, da mula lá, eu vou tentar assim, porque a gente tem que explicar para o pessoal o que é o tecido da realidade, senão as pessoas não vão entender. O meu entendimento de tecido, se eu estiver errado, vocês dois me ajudam aí, porque vocês estão mais assim à frente, estudam muito mais e tal. Então eu preciso explicar um pouquinho o que é tecido da realidade para o pessoal entender o processo, né, desse livro, do que vai acontecer, que eu não sei se vocês ainda já colocaram que o homem lá é um sugador, já falaram isso na live? Já sim. Então tá. Já falando. Então,
o tecido da realidade, todo mundo sabe que nos tempos mais remotos, não tão remotos, né, essa camada de céu azul em cima era uma camada bem fininha, e era um fácil acesso de entrada de tudo que era ser. E com o tempo, com os prédios, né, com as construções, com as pessoas com a cabeça ocupada, elas não se davam tanto isso, esse tecido foi engrossando, né? Só que tem que lá no interior, o tecido é mais fininho, por não haver tantas construções, tantas elevações, por haver mais parte de matas, né? Então, assim, o tecido lá não é tão fininho, não é tão grosso. Por isso que o pessoal do interior vê mais, digamos assim, assombrações, né, do que o pessoal aqui da cidade. O pessoal da cidade está com tecido mais denso, porque foi desmatado, o ar aqui tem mais poluição, não tem, faz tipo uma massa grossa, e aí o tecido não fica tão aberto para que a gente possa ver tantas coisas, digamos, do folclore ou dos mitos aí, que sejam, que digam, né? Mas no interior se vê mais. Então, por que eu vim com essa situação e falei com o Rodinei, com o José sobre esse PDF? Porque na live que teve, o Rodinei falou aí, né, da mula sem cabeça, falou do pessoal no interior que foi meia-noite lá para o meio da mata para chamar não sei quem, acho que é Lúcifer, né, o Rodinei, José, um negócio assim, né? E no interior acontece isso mesmo. E tanto é verdade que você vê que quando o pessoal vai fazer um trabalho, alguma coisa, eles procuram mata. Por que será? Né? Deve ser mais fácil o contato. Então, quando eu vi esse livro, e tem a nossa irmã também, a Flor, que não está aqui, ela me contou bastante história sobre lá no interior, né, da onde que a família dela mora, eu não vou falar o nome aqui, mas é um interiorzão no norte de Minas. E ela me contou muitas histórias, inclusive de sereia, de mula, de um caboclo não sei o quê, que ele vai na água, eu não me lembro mais, mas ela me contou muitas histórias. E hoje, conversando com ela me contou que um primo dela, que a família falava, né, que a mula sem cabeça passava, e o primo não acreditava, e a avó virou para o primo e falou, vai na mata, meia-noite, e chama que ela vai aparecer, e ele realmente foi, e quando ela apareceu lá, ele saiu correndo, e ela falou que durante o tempo, o rapaz ficou até meio doido, meio louco, e depois, já de velho, ele pegou e se tornou macumbeiro lá. Mas pronto, vamos voltar aqui ao livro. Então, quando eu li esse livro, aí no livro fala uma passagem da mula sem cabeça, como existiu, como veio existir a mula sem cabeça. E é engraçado que o livro está falando do Brasil. E a mula sem cabeça, ela não faz parte do folclore, nem sei se em outros países existe folclore. Ela faz parte de qual folclore? Do folclore brasileiro, não é? Então, será por que ela faz logo parte do folclore brasileiro? Por quê? Porque aconteceu aqui, né? Aconteceu aqui, então ela faz parte desse folclore por isso. Então, aí, quando eu vi isso lá, eu falei, gente, isso existe mesmo, isso é verdade, né? Porque diante de tantas histórias, e agora vem um PDF escrito isso, por isso que eles colocam pra gente como mito. Não, então isso é verdade. Gente, tá escrito aí, Rafaela Lippe, mas é porque eu tive que entrar em outra conta, porque eu não consegui entrar na minha conta, então eu tive que entrar numa conta de uma colega, tá? Mas não é, não, eu sou TT, tá? Eu sou TT. É porque eu não consegui mesmo, só nessa conta aí que eu consegui entrar. Ela me emprestou e eu entrei. Então, dá continuidade aí, eu sei, quando chegar lá mais ou menos nessa parte, aí eu dou Olha só, porque eu achei importante falar do tecido para o pessoal entender por que essas coisas, digamos, estranhas, entre aspas, né, o mito existe, por causa do tecido da realidade. Como diz lá em Apocalipse, que o tecido vai abrir, né, e aí vai entrar muito mais coisas, muito mais esquisitas, arrepilantes do que isso aí, porque isso aí vai virar fichinha. Sem dúvida. TT, onde eu estou aqui no Piauí, as casas que a empresa alugou, todas elas tinham, as pessoas viram coisas, vozes, inclusive eu já falei até em lives, né? O tal dos incubos e sucubos sufocando as pessoas aqui, amigos meus, né? Aqui da empresa. Por quê? Porque é uma cidade interior. O tecido da realidade realmente é como você falou, é fino. E toda vez que a gente tem uma informação bombástica, eu já comecei a perceber. Hoje, um amigo colocou aqui no Signal um terremoto que teve na Venezuela.
atingiu Manaus e Boa Vista agora há pouco, não tem nenhuma hora. Atingiu Manaus e Boa Vista. As pessoas que moram nos prédios desceram todas, que só quem sentiu foi essas pessoas que estavam em cima dos prédios, desceram todas. Isso prova que, não sei se essas informações têm coerência, né? E a verdade é quem vai desenrolar esse tecido da realidade. Mas, como eu havia anunciado antes, né, essa live 1 para amanhã, isso aconteceu hoje. É coincidência, né? Mas um amigo aqui falou que aqui mesmo no Piauí, numa região que eu não sei agora qual é, uma sereia no rio lá, que deixou digamos, uma coroa de ouro, e uma família foi pegar e ela matou todos, só deixou de matar quando devolveu a coroa. Ele falou, cara, isso existe mesmo. Aqui, entendeu? Você sabia que a nossa irmã Flor contou que lá na terra dela, como eu falei para vocês, é um interiorzão daqui de Minas. Ela contou uma história que a sereia deixou lá no... Não, a sereia estava lá no rio, né, a tal da sereia. Ela falou que não é bonita não, viu, gente? O negócio não é bonito, não tem nada de sereia bonitinha. Não. Então, a bicha estava lá no mar lá e o pessoal, os pescadores chegaram. E nisso que chegou, foi tão rápido que ela pulou lá para dentro. Mas só que tem que nisso que ela pulou, ela esqueceu um espelho. E o espelho cravado de joias preciosas e tudo. E aí, o pessoal, a família lá, a mulher lá, o homem levou o espelho para casa e a mulher pegou. Só que essa mulher começou a sonhar com essa sereia, ou a sereia aparecia para ela de noite, e começou a falar, devolve o meu espelho, porque senão não vai ficar bom para nem família, nem primo, nem ninguém, eu vou matar todo mundo. E a mulher não queria devolver o espelho, porque o espelho, vocês era muito bonito, e tinha muitas joias preciosas nesse espelho. E aí começou a acontecer coisas na casa da mulher lá, a mulher mudou, aí mudou para uma outra casa e essa casa estava perto de um barranco. E a tal da sereia apareceu e falou, olha, se você não devolver, eu vou derrubar esse barranco. E aí chegou uma certa noite lá que o barranco parece que começou do nada a entrar para a casa da mulher e só quando devolveu teve sossego. Aí ela explicou que o avô dela foi andar de barco e eu não entendi muito bem a história, não, porque estava conversando por celular e estava muito ruim, mas era basicamente o seguinte, eu não sei se é caboclo da água ou o nome do ser lá, e eles estavam na água lá pescando, eu não lembro bem, e esse bicho aí, esse trem, queria entrar lá para dentro do barco, e disse assim que queria cigarro, aí o avô já sabia, mandou o cigarro lá pro bicho, mas tinha que colocar uma faca, assim, na beira do barco, porque disse assim que eles têm medo de coisa pontuda. Gente, é muita história assim que parece coisa surreal, mas não é. E como o nosso foco é que falar do vampiro, né? Porque eu lembro que o nome da live era o Vampiro no Brasil, não me lembro mais, mas era mais ou menos isso, me ajuda aí. Então, essa pessoa, o Antônio, né? O nome dele é Antônio, né, José? Não lembro mais, o português, o vampiro que virou. Isso. Era Antônio? O Antônio é um português, que é o... Pela história, ele é o padre Antônio Vieira, né? Eu já falei até aqui, o pessoal, o padre Antônio Vieira. No livro Proposições do padre Antônio Vieira, ele ressuscita bastante pessoas, o corpo das pessoas, porque ele é um vampiro. Agora está entendido. E ele tenta ressuscitar o Dom João VI no livro dele, e não consegue. Foi o último que não conseguiu. Eu estava na parte... O Domingos é o outro, né? Outro. Todos eles são personagens ali. Isso, o Domingos é um outro. Então, eles entram até no Dom Pedro I, né? O livro mostra, entra no Dom Pedro I. Juscelino Kubitschek, aquele Delfim Neto, aquele bem magrinho, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Um político bem magrinho lá, tal. Ele entra nele. Ele entra no próprio Getúlio Vargas. Lembro disso. Acho que o Jânio Quadros, ele só queria entrar nos políticos.
E essa situação de entrar aí nessas pessoas, gente, não era que ele matava, não, tá? Uma pessoa me explicou o seguinte, que ele aprisionava a alma dessas pessoas, que ele queria entrar nos políticos. Então, ele entrava e ali a alma da pessoa ficava aprisionada, eu não sei se dentro do corpo de algum lugar, mas durante o tempo que ele vivia naquele corpo, quem comandava era esse espírito aí desse vampiro que comandava na pessoa daquele corpo. E quando ele via que aquele corpo teve um tiro, aconteceu alguma coisa, ele abandonava aquele corpo para a morte e já ia procurar outro corpo. É isso que diz lá o livro. E eu acreditei por causa que eu comecei a ouvir muita coisa sobre Mula Sem Cabeça, sobre folclore brasileiro, né, do Brasil. E aí no livro, lá explica como é que foi a mula, porque o tal do Antônio, quando ele foi lá, ele virou lá o vampiro, ele não queria atacar ser humano, né, José? Ele queria só pegar os bichos, era rato, isso. Era tudo mais. E aí, no dia que ele teve esse ataque, o pé dele estava machucado. E aí ele ia ficar o resto da vida que ele fosse, né, ser vampiro lá, ele não ia ter mais conserto nesse pé, porque ele ia ficar vivendo aquela condição, como não ia envelhecer, como tem muitos aí que não envelhece, né, até hoje, né, tanta gente aí. Você lembra? Você era criança e o pessoal tá aí até hoje. Isso. Você lembra a mula, as pessoas começaram a ver a mula, no livro fala, 5 dias e 5 noites, né? Não, ela mas correndo, antes de chegar nessa parte aí, eu quero contar por que ela virou mula. Porque ele tinha que fazer uma viagem de Recife para Olinda, era isso, José? Eu só sei que ele tinha que chegar em Olinda. Salvador, isso, Pernambuco, né? Pernambuco. Então, Pernambuco era a capitania mais rica. Pernambuco era a capitania mais rica. E ele não conseguia andar porque ele era manco, né? Porque tinha acontecido o negócio do pé dele. E ele pegou uma mula. E aí, por ele não querer sugar as pessoas, ele dava uma sugadinha na mula 2 vezes por semana. E depois soltava ela no pasto para ela comer um pasto bem verdinho, depois pegava ela de volta. E de tanto ele usar essa situação nela, ela virou a mula sem cabeça. Aí você conta essa história aí, porque essa parte aí eu li, mas eu já esqueci, não consegui chegar nela de novo. Então, quando a mula, eles cortam o pescoço da mula, lá numa situação lá, e a mula, 5 dias e 5 noites, né? Correndo e as pessoas vendo a mula. Vou contar a situação, que a situação eu lembro. Aconteceu o seguinte, que ele parou em determinado lugar aqui de Minas, bem próximo aqui de mim, que ele estava indo bem próximo aqui da onde que eu moro, porque ele estava indo para Brasília, para Rio de Janeiro, não sei, ele estava indo para algum lugar de político. E ele tinha que passar aqui pela Estrada Real. Aqui tem Estrada Real. Ele estava indo para o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Então é isso. Tem muita Estrada Real aqui. Que pena, né? Se eu tivesse coisa, eu ia até trazer o símbolo para vocês verem. Mas então ele ia, e ele estava indo com a mula, e ele parou numa estalagem, né, para hospedar nessa estalagem e deixou a mula lá. Enquanto ele deixou a mula lá, a mula atacou os cavalos dos soldados, que ele estava perto de um lugar que tinha bastante tropeiro, soldados e tudo, e a mula atacou. E o pessoal viu a mula atacando, e aí que o pessoal cortou a cabeça da mula, José. Foi essa situação que ela virou mula sem cabeça. Aí a mula, porque eles já sabiam, né? Esse vampiro, ele tinha que perpetuar outras pessoas. Uhum. Quando se entra, por exemplo, na época lá eles bebiam o sangue das pessoas. Hoje eles não bebem mais. Sabe por que não bebem? Porque tudo está contaminado. Então eles não bebem mais. Agora, aí você me pergunta até quando eles conseguem viver fazendo isso, né? Tomando adrenocromio. Eu até comentei com a TT sobre a rainha Eles não deixam de beber o sangue, mas não é o sangue desse ser humano. Eles usam de quem tem uma saúde mais perfeitinha, né? A gente não vai falar quem não usa tipo droga, sangue, né? Quem não usa droga. O próprio livro diz que quem não usa... Por muitas pessoas usarem drogas, consumirem álcool,
tá com sangue contaminado por doenças venéreas e etc., eles não pegam mais as pessoas assim aleatoriamente, né? Uhum. Agora, uma coisa interessante Você ia falar que da rainha, né? eu fiquei curioso em saber quanto tempo eles viviam fazendo isso. Aí agora eles tomam o adrenocromo das crianças, né? Tal, mata as crianças e bebe o sangue. Só que tem um limite de vida para eles. E eu comentei com a TT, eu digo, TT, quando eu era criança, já tenho 46 anos, eu lembro que o José Sarney era desse jeito até hoje. Uhum. Tem E o muita José gente Sarney e no outros poder. também, né? Outros também. Isso, tem muita gente no poder que está até hoje do mesmo jeito. Gente, não Isso é envelhece. incrível. Como é que pode? Não envelhece. Porque a gente era E a gente. criança, nós crescemos, Isso, estamos caminhando para envelhecer. E eles não envelheceram. Eles eram exatamente. personagens da nossa época de criança. E vai ter Isso. muitos aí no chat que, se puxar pela cabeça, vão pensar, não só nesse que a gente está falando, vão pensar em outros aí, que quando eles eram crianças, a pessoa está aí até hoje. Exatamente. Estranho, né? Ó, aí eu comecei a pesquisar para saber quanto. Aí eu fui lá, comecei a ler o livro mais rápido para saber quanto tempo eles vivem. De acordo com o livro, né? Eles vivem 500 anos, Roninei. 500 anos. Fazendo esse ritual. 500 anos, está aqui no livro. Eles vivem 500 anos fazendo esse ritual. Imagina quantos sacrifícios que eles já fizeram, hein? Quantos já sacrificaram? Exatamente. Hein? E a gente comentou, DT, Mateus aqui, Mateus da Bíblia 24:15, né? Que foi quando está escrito lá, o profeta Daniel falou, olha só que coisa. Quando vocês virem a abominação da desolação, vocês fujam para os montes. No lugar santo. Né? No lugar santo, exato. Vocês fujam para os montes. Porque os montes seriam os lugares que eles não iam subir. Eles não iam subir né, nos morros que a gente vê hoje no Brasil todo, né? Nos lugares mais distantes. Por isso que os Iarwas, né, perderam tudo. Perderam toda a riqueza, né? Justamente por isso. O negócio era tão feio que eu estava lendo lá um pouquinho hoje, aí eu não tinha me antenado para essa parte, não. Eu vi que aquela hora que o padre lá foi pegar os índios, que ele sugava o sangue dos índios dos escravos, né? Também. E aí, o que ele fez? Estava falando lá, fizeram a Companhia de Jesus, Companhia de Jesus, um negócio assim. Isso. E aí o tal do Antônio foi lá, porque ele queria pegar o velho lá, o padre lá, que era o vampiro. E lá nessa Companhia de Jesus, ele perguntou para os índios e para os escravos que estavam lá, porque estava aparecendo gente com o corpo todo sugado, né? E com os negocinhos lá no pescoço. Aí o pessoal comentou assim, falou, não, é porque eles são satanistas, eles nem sei se foi essa palavra, eles servem o diabo, né? Não é satanista, naquela época não existia isso. Eles servem o diabo e eles fazem isso, né? Porque nós somos cristãos, mas vamos colocar porque nós somos hebreus, né? Na verdade, não é cristão, nós somos hebreus e eles fazem isso. E aí, aí ele falou, mas por que vocês não fazem nada? O vampiro, né, que estava se disfarçando de caixote, de vendedor caixoteiro da época, é esse nome que usa? Vendedor... Tem um ambulante, nome, né? Vendedor ambulante, mas eles usavam o nome de caixoteiro, caixote, não sei, um negócio assim. Caixote viajante, né? É um negócio assim, né? Aí ele estava se passando por isso para conseguir informações. Viajante. Isso, caixeiro viajante. Ele estava se passando por isso para conseguir informações. Aí ele chega perto dos índios, né, e dos escravos que estão lá e fala, mas ainda por que vocês, tendo dentes arrancados, olha só para você ver, pelos senhores de engenho, pelos outros, por que vocês tendo dentes arrancados, a martelada e a alicate, por que vocês, apanhando do jeito que apanham e trabalhando do jeito que trabalham,
ainda aceitam serem colonizados e aceitam ainda essa religião deles e aceitam que eles fazem esse tipo de ritual aí que vocês estão falando, né? Um ritual macabro. Aí que a gente entende porque que eles chegou uma hora que eles não aguentavam mais, por isso que eles tiveram que realmente fugir, porque ia acabar com todo mundo desse jeito, porque não era só a parte do vampirismo, mas tinha a parte das torturas dos senhores lá. Gente, eu fiquei boba, eles arrancavam dente, a martelada e alicatada. Olha que absurdo. Exatamente. Os hebreus sofreram, viu? Chegou. Nós passamos o século XIX todo o século XIX, com o país que tinha mais sanatórios, né? Uhum. O país que tinha mais sanatórios, porque as pessoas viram essas coisas no passado e ficaram loucas. Aí o próprio eles fala isso, ficaram loucas. Vocês dois. Para não dar na cara, né, que realmente existia isso, né, para não dar na cara, nossa, essa pessoa está falando isso, deixa eu averiguar, deixa eu ver se procede isso que essa pessoa está falando. Eles colocavam as pessoas no sanatório, trancafiavam, porque se trancafiar não vai ter contato com ninguém e o negócio não vai prosperar, né? Então era melhor fazer isso. E aí a gente voltando àquela situação de vampirismo, a gente vê ali por que pessoas vão passando de geração em geração, gente, e não envelhece. A pessoa não envelhece. A pessoa continua lá firme, forte, e tem pessoas aí que, até quando chega perto de animal e criança, né? A criança e o animal repele, né? E estão aí passando. E aí nós vamos chegar naquelas partes do político, dos políticos lá. Jussiele, eu já tenho... Deixa eu falar. Deixa eu falar um pouquinho. Eu introduzi um pouquinho a parte dos políticos, né? Eu falei que agora uma irmã colocou aqui, ele entrou em Marco Maciel, entrou em Juscelino Kubitschek, né? Entrou em Getúlio Vargas, inclusive, né, os assassinatos que foi a bala, que está na história a bala, eu agora entendo, não foi a bala, foi ele chupou o sangue do Getúlio, né? Com certeza. Não, e os digamos, suicídios, né? Entre aspas. Suicídios, né? José, mas ele o que eu entendi no livro foi o seguinte: realmente houve assassinato de bala, porque se não houvesse, ele não teria sangue, eles teriam visto lá os buraquinhos de sugar. Teve a bala, assim. O que acontecia? Ele entrava no corpo do político ali e. Peraí, deixa eu só. Aqui, vocês dois aí, por favor. Ele entrava no corpo do político, sim, porque o que ele queria? Ele queria passar nessa elite, ele queria usufruir da situação financeira, das condições de moralidade, digamos assim, dos políticos. Então, ele apostava do corpo do político, o vampiro lá apostava do corpo do político, vivia aquele tempo ali, ia para as regalias, para as festas, e aproveitava tudo, e o político estava com a alma aprisionada, o político não estava aproveitando. Quem estava aproveitando era aquele vampiro. E quando ele se apossava daquele corpo, e ele é um ser sem alma, sem misericórdia, sem nada, ele fazia atrocidades naquele corpo. Então as pessoas ficavam muito com raiva. E aí achava que era, vamos supor, eu não estou lembrando um político, vamos supor, eu vou dar um nome aí, o Zé das Couves. Vamos supor que o Zé das Couves era o político lá. E ele entrou nesse Zé das Couves, que tinha bastante influência, que participava de muitas coisas, que ele gostava muito de festa. E esse Zé das Couves, como esse Zé das Couves, a alma desse Zé das Couves não estava atuando naquele corpo, estava naquele corpo, mas não estava atuando, quem estava atuando era o tal do vampiro. Esse vampiro fazia coisas assim terríveis, muitas atrocidades. E pessoas com raiva, não estão sabendo que não é o Zé das Couves que está lá, então atirava naquele Zé das Couves. Então, quando ele via, o vampiro que estava tomando posse daquele corpo, via que aquele corpo ia morrer e que aquele corpo ia perder vida, ele já pulava para outro. E aí ele largava aquele corpo lá, aquele corpo à morte, aquele corpo morria. Aí eles colocavam como que se foi suicídio, para não dizer que foi outro político que matou, porque não estava aguentando as atrocidades que o vampiro estava fazendo através daquele corpo. Porque o outro político não estava sabendo. O outro político estava achando que era o Zé das Couves que estava fazendo. Aí as pessoas colocavam como suicídio, colocava como morte, como isso. E daí ele ia migrando de corpo em corpo. Até que ele chegou ao corpo de quem? Uma pessoa da política, assim,
super conhecida, né? Você vai falar aí quem que é que ele chegou, que eu fico até assim, coisa para poder falar qual corpo que ele tomou posse, né? Você vai colocar esse PDF depois lá no grupo, né? O pessoal poder entender na íntegra, né? Porque a gente não pode falar muita coisa aqui, né? Pode Você vai falar aí o Rondinei. corpo do qual político que ele chegou, Rodinei? Aquele político que todo mundo falou para subir a rampa, que todo mundo queria? Então, essa narrativa que está sendo apresentada aqui dentro desse livro, né? Ela traz um ponto muito importante e me fez lembrar de um livro que eu fiz uma live ainda quando tinha o outro canal, né? E um livro de 1760, Antíquale às Memórias do Rio de Janeiro. Esse livro, ele fala do hospício de Jerusalém. Olha para você ver que essa escala, esses acontecimentos, eles não eram poucos, eram muitos. Porque no Rio de Janeiro, na Rua dos Borbonos, existia o hospício de Jerusalém ali. Uhum. Existia o hospício de Jerusalém. Então, para que existisse um hospício, era porque realmente eram muitos casos onde as pessoas tinham contato com essas entidades, com esses seres aí, né? E muitos acabavam ficando até mesmo loucos, perdendo totalmente o juízo. Exatamente. Tá tendo em um Minas barulho também no fundo, tinha. tá tendo um pouco de barulho Tá, de fundo aí, eu não sei. peraí só um minutinho. Vamos brincar lá dentro, por favor? Em Minas também Peraí, havia, né, Rondinei? José, só um minutinho aqui, porque são os meninos. Aí eles ficam o tempo inteiro comigo. Vou pedir eles para ir lá para o outro quarto. Vai lá. Fecha a porta aí para a mamãe, por favor. Tá? Pronto, agora não vai ter mais barulho, não. Desculpa. Eu pedi isso desde muito tempo para eles, mas como ele veio cá me ajudar a entrar, porque foi ele que me ajudou a entrar, né? Aí ficaram aqui. Sim, sim. Pode Tranquilo. continuar. Pode continuar, José. Em Minas também teve um hospício, né? E no Brasil todo teve hospício. Porque as pessoas, né, no passado, eles viram esses vampiros, né? Pessoalmente. Então a mente não aguentou, né? Agora eu entendo, né? Por que os índios e os pretos, né? Ficaram pobres. Porque eles tiveram que abandonar o que eles tinham. Porque senão eles iam morrer todos. Eles iam morrer Exatamente. todos. Além do Deuteronômio, além da profecia do Deuteronômio 28, né? Isso. Exatamente. Então, para sobreviver a descendência de Abraão, né? Para sobreviver a descendência de Abraão, para a gente chegar até hoje aqui, muitos morreram e muitos fugiram para os morros, para os quilombos, né? E inclusive muitos aqui tem um viram lugar coisas chamado do Arco da Velha, como Morro se do diz, Quilombo né? aqui. Isso, tem um lugar aqui no Piauí chamado Morro do Quilombo, perto daqui. E o lugar é riquíssimo, o seu solo. E até de lá depois eles foram expulsos, né? Porque era região fértil e as regiões férteis até hoje estão na mão desse povo aí, né? Uma coisa interessante que eu falei até numa live passada, Rondinei, foi a seguinte: todo político que ganha política, ele tem que fazer pacto com Lúcifer. Ele tem que fazer pacto, não tem jeito. Quando eles perdem a eleição é porque o outro fez mais do que o outro, entendeu? Todo político. É porque o outro deu um pouquinho a mais, assim, né? Dedicou um pouquinho a mais do que o outro. Exatamente. Eu posso confirmar. Pode falar, Romulo. Eu posso confirmar isso para vocês, porque há muitos anos atrás, ainda na minha adolescência, quando eu frequentava o espiritismo, as entidades, elas não aceitavam qualquer coisa. São exigentes, né? Ainda por cima. São exigentes. Eles não pedem, eles impõem para você. É uma coisa que... Entendeu? E um detalhe, Jussier, e um detalhe que a gente pode também aqui trazer essa informação, veja bem, essa questão
do tecido da realidade ele ser mais fino nas regiões onde existem poucas construções, onde existem serras e matas, isso daí é algo matas. muito interessante. Por quê? Veja bem, as religiões, no geral, tanto o espiritismo como as demais religiões, elas existem certos tipos de rituais praticados por elas que tem que ser nesses locais, tem que ser na mata, entendeu? Às vezes tem que ser num lugar onde não há nada, na beira de um rio, entendeu? E abre portais, né? Por que isso? Abre portais, exatamente, abre portais. E muitas pessoas enganadas costumam ir para montes à noite, entendeu? Muitas religiões, elas induzem ao erro as pessoas, né, de irem para esses lugares à meia-noite, como eu fui para o cemitério à meia-noite para poder fazer orações para as almas, né? E eu estava dentro do sistema religioso evangélico. Olha só para você ver como que a coisa é séria. Eu fui diversas vezes como o suposto pastor e mais uma turma de gente à meia-noite para dentro do cemitério. Entendeu? Como também, na época que eu estava no espiritismo, eu ia para a mata. E, às vezes, também ia para o monte orar. Então, essas pessoas que estão fazendo isso, chegou um momento de elas saberem o que elas estão fazendo nesses locais. Na verdade, elas estão prestando culto e invocando essas entidades, e até mesmo o próprio Lúcifer. E como se diz, a união faz a força, né? Quanto mais estiverem ali, por mais que seja como pastor, como um pai de santo, por mais que eles acham que eles não estão fazendo coisas que não apareça lá para eles na hora, o ritual que eles fizeram ali deram força e na hora certa vai aparecer, eles não vão estar nem sabendo. E aí, Com por certeza. isso que nas matas, nesse lugar aí do interior, aparecem tantas coisas assim que as pessoas veem, né? As pessoas acabam vendo. Ah, eu tô lembrando aqui da hora que o José estava falando do negócio do sangue, né? Que eles já não agem tanto assim pelo sangue de todo mundo que está contaminado, né? Está contaminado com metais fortes, com tantas outras coisas, né? Então eles procuram sangue mais puro, né? E aí eu falei assim, ó, eu vou dar uma assistida aqui, porque a gente sabe que o diabo, sei lá quem, Lúcifer, ele tem que mostrar as verdades, mas ele não mostra descaradamente. Então ele mostra através de contos, através de filmes, através de contos que os nossos pais contaram, através de filmes, através de coisas ele mostra a verdade. Ele tem que mostrar, mas ele não mostra descaradamente. Então você tem que ter percepção. Aí eu fui assistir hoje de tarde, não assisti todo o filme não, sabe, Rodney? Eu assisti um pouquinho para me poder pegar a base aqui do livro. Falei, eu vou ver, já falei com o José, assiste aquele filme Entrevista com o Vampiro. Aí eu fui assistir o filme Entrevista com o Vampiro. Aí a menininha e o rapaz estavam muito com raiva porque o cara que transformou eles em vampiro, eles não queriam ser transformados em vampiro. E eles queriam arrumar um jeito de matar esse cara que foi transformado em vampiro. O que a menina fez? A menina pegou 2 rapazes lá e deu um negócio para os rapazes beberem, que eu esqueci o nome, que a pessoa morre, mas o sangue da pessoa ainda fica um pouquinho quente. E aí ela chamou o vampiro lá, Mor, e falou com ele, aqui, ó, eu trouxe esses 2 para você, eles estão aí, assim, desmaiada, porque eles beberam demais. Aí o vampiro foi com toda a sede ao pote, né, falou, agora eu vou... Aí quando ele bebeu o sangue lá dos 2 jovenzinhos, os 2 jovenzinhos já estavam mortos, né. Aí ele falou, você me fez beber sangue contaminado, sangue morto? Ela falou assim, ele falou, o que você fez? Ela falou, eu coloquei tal coisa assim que mantém o corpo deles quente, e eu fiz isso para você morrer. Então, por isso que eles não querem sangue contaminado, porque eu acho que em vez de dar vida para eles, é tirar o tanto de vida que eles têm e vai colocar eles velhos, porque já são velhos mesmo, mas a vida está no sangue, né? Então, eles bebem sangue para continuar passando de geração, de época em época, e continuarem com aparência jovem. Aí, sim, eu acho que chega um caso aí, que chega uma hora que eles não acham tanto sangue bom assim. Aquele caso aquele senhor lá que pegava o coração, que morreu, aquele gente que estava com uma cara já toda
atrapalhada, que a cara dele já era toda. Nossa, a cara já estava toda. Um que morreu aí, José. Como é que é o nome dele? Um lá americano lá? É o Rockefeller, né? Pois é, eu acho que aquele dali David já. Rockefeller. É isso, David. Ele chegou numa época que já tinha muitos anos, talvez, né? Com E certeza. já não tinha mais situação para o sangue ali dele, por nada. Eu sei que tudo que a gente está falando aqui, a gente vai parecer como louco para pessoas, a gente vai parecer como utopia, mas isso vai da questão de cada um acreditar ou não. Nós sabemos, né, que um dia o poço do abismo vai ser aberto e que o tecido, Exatamente. tecido da realidade vai ficar bem fino. Aí, quando chegar E eu naquela falo época, isso. que vai sair coisas piores, as pessoas falam, aqueles loucos lá tinham razão. E eu falo isso por experiência própria. Eu estou falando aqui de coisas que eu ouvi dizer. Eu estou falando de experiências que eu vivi. Que uma época em que a gente ia para a mata, para arriar trabalho na mata, as pessoas não sabem muitas vezes o que acontece, né? Mas eu vi várias coisas ali. Inclusive, eu vi uma garrafa de marafo, e o Que marafo, é dentro isso? da linguagem o marafo, dentro da linguagem do espiritismo, é a cachaça. Ah, tá. E eu vi essa garrafa secar em poucos segundos, uma garrafa inteira. É, E as é, pessoas não é, acreditam. é, é incrível, né? É Pois incrível é. a... Em coisa de 10 segundos, uma garrafa inteira secou. Secou. Como é que Ela foi pode uma abaixando, garrafa abaixando o nível. inteira de cachaça secar em 10 segundos? Como assim? Isso Em não é 10 coisa, segundos. Em 10 né? segundos. Em 10 segundos. A garrafa foi colocada no pé de uma árvore e automaticamente ela começou a descer o nível e foi secando até acabar. Em 10 Ah, segundos. lembrando aqui, para pessoas que não acreditam, aquele negócio lá que tem lá na África, lá aquelas casinhas de palha, que fica rodando, que tem um nome lá. Olha lá para você ver. Vocês sabem o que é que eu tô falando, né? Sim, Eu Que sim. eles sei, eu já vi na colocam. internet. Pois é, gente, como é que não existe essas coisas? Tem aquele negócio de palha lá que eu não lembro o nome, que fica rodando daquele jeito, aqueles negócios são pesados. Na Não, verdade, aquilo ali, não tem. TT, é usado por um demônio chamado Omulu, que é um demônio que trabalha com ossos de mortos, defunto e essas coisas. É chamado de Omulu. Nossa. E você viu como é que ele gira aquele trem lá, como é que ele Exatamente. faz com aquele Exatamente. negócio? E as Exatamente. pessoas ainda não acreditam, gente. Será que tem um É, monte de gente? Eu não sei o e, que parece no chat, mas deve ter um monte de gente que gente, vai tem comentar que nós uma somos partezinha loucos, né? aqui no... Tem uma partezinha aqui no final do livro que diz assim, né? É, diz assim, ó. Olha que coisa interessante. Diz assim, ó. 5 séculos, repetiu Antônio. O tempo passa, pois sorriram. Perdemos o sotaque, disse o outro. Somos brasileiros agora. Olha só, cara. Lúcio tem inveja dos. Não, Olha só que eu tenho inveja dos brasileiros, cara. não, Olha, você que não viu somos no nós começo do o livro? povo Você não eleito, viu que né? Pois é, você não viu que no começo do livro ele queria vir para o Brasil? Por quê? Porque ele falou: eu quero ir para aquela terra lá, que vai ser a nova terra, que vai ser a terra que vai trazer bastante dinheiro. Ele fala isso. Ele fala lá que Então, era a nova terra, que era a terra que ia trazer bastante dinheiro, que era a terra que ia fazer ele enriquecer. Você vê que ele nem tem isso. riqueza, né? Precisa da riqueza mesmo do povo hebreu, né? Porque o povo hebreu é brasileiro. E Aí ele diz fala assim, isso, continuando aqui, e diz ele assim, dá a ó. entender lá que não tinha nada de ir para a Índia, não, que aquilo tudo era falsidade, que eles estavam de olho Não, no não, eles já Brasil mesmo. sabiam. Isso, é. Aí diz assim, ó, somos brasileiros agora. O Antônio fala, né? Aí diz assim, boa terra, grande gente, grande povo. Como dizem hoje em dia, olha só como ele tá hoje, né? Como dizem hoje em dia, sangue bom. Ah, por que? É o trocadilho, hein? Sangue bom? Olha Você só vê que aí? coisa, tá aqui Trocadilho, no isso é livro isso aqui, ó. mesmo. Ele fala isso mesmo, eu tô lembrando. Já tem um tempinho, mas eu tô lembrando. Tem um tempinho que eu vi, mas eu tô lembrando. Nossa, É que isso mesmo, coisa. trocadilho. Nossa, então assim, é, quer dizer, 5 séculos. Ele diz que, né,
Gente, O Lúcifer não, mas os outros que se tornam vampiros, né? Lúcifer não, mas os outros que se tornam vampiros, eles ficam 5 séculos aqui na Terra. Aí a gente comentou a rainha Elizabeth, né? Que é a princesa Isabel, é a mesma. Eu já fiz live com livros lá, já tem faz tempo. É a mesma. O próprio livro fala lá. O próprio eu era livro fala. Eu já criança. fiz. Eu era criança quando ela existia, e a gente está chegando numa certa idade e a mulher existe ainda, até hoje. Exatamente. Eu já fiz uma live aí, peguei 2 livros lá, então foram 2 livros que provam que ela é a própria Princesa Isabel, né? É a própria Princesa Isabel, a Rainha Elizabeth. Exato. Exatamente. E a gente não consegue ver essas pessoas aqui por alguns detalhes. Eles têm as casas que a gente helicóptero, né? Que a gente não consegue identificar e etc. Tem coisas super avançadas que a gente nunca meio, né? ainda nem imagina, né? Meio. Muitos, não vão. Vivem em bunkers. Não vão. Muitos vivem em bunkers. Exatamente. Sim, você falou em bunkers. O Antônio fala, o Lúcio, né, que ele diz que o povo que está debaixo da terra, que são os vampiros, né, eles não podem ver o sol. Aí, nessa época aqui, eles passavam o dia dentro dos barris, né? Dentro dos barris. Ele veio dentro de um barril de vinho, né? Isso. E quando ele não tinha caixão, ele ficava nas cavernas. Ele falou isso, que ele ficava nas cavernas. E ele falou também que ele se enterrava na terra, na areia do mar, ia muito lá para a areia da praia, ele se enterrava muito lá para o fundo da areia da praia, que quando teve a invasão do povo alemão, não, o povo alemão não, é o povo holandês. Ele viu aquele pessoal correndo em cima dele, ele falou, nossa, eles descobriram eu aqui, porque ele não tinha ainda se enterrado em caixão, ele não pensou nisso ainda. Então ele se enterrava debaixo, bem lá no fundo da terra da praia. Quem inventou o caixão foram eles. Tanto é que quem entrar em maçonaria vai ver que lá tem caixão dentro das maçonarias. É mesmo? E eu digo para você que dentro das próprias igrejas, dentro dos próprios templos, existem muitos enterrados lá dentro, com caixão e tudo. Com caixão. E dentro das maçonarias tem caixão dentro lá. Um rapaz aqui que eu falei para ele de Arrucho, né, aqui na cidade onde eu tô, ele disse que quando era criança ele ia bisbilhotar a maçonaria daqui da cidade e lá ele tinha espada, tinha caixão, tinha tudo. Eles não entendiam porque tinha caixão lá dentro, justamente para esses seres dormirem à noite, né? Ou dormir durante o dia, justamente para isso. Peraí, gente, só um minutinho. Não. Peraí, só um minutinho. Volta pra lá. Vocês não fazem isso outro dia. Agora a mamãe pediu, né? Vocês me desculpem. Mamãe pediu, Gabriel, por favor. Gabriel, vai pro outro quarto, meu filho. Peraí, gente, pode falar aí que eu vou, porque senão vai atrapalhar aqui a live. Eu vou só dar um jeitinho aqui. Vou só dar uma conversadinha. Pode com vontade, TT. Vocês não fazem. Outra coisa. Agora? Eu não quero. Amanhã, né, a gente vai fazer essa live aí. Eu vou mandar, assim que acabar a live aqui, eu vou mandar o link para você e a página, para você imprimir aí, né? Você imprimir, para a gente fazer essa live amanhã, que é a continuação dessa, com outro livro. Esse livro eu vou colocar no canal. Desculpa, e outro livro. Eu acho que eu estou doido para aparecer aqui. Faz essa live aí. Deixa eu te contar uma coisa. Vou falar. Um tempo bem atrás, eu morei 1 ano em Portugal. E como eu era muito curiosa lá no dia da minha folga, eu ia em alguns castelos que tem lá, alguns fortes, e eu também ia muito nas igrejas. E eu me lembro que eu fui numa igreja muito velha, muito antiga, que ela também tinha um convento nessa igreja. E quando o segundo andar era todo feito de madeira, mas era tão velho assim que as madeiras, quando você subia lá, você via assim, estava quebrada, você via a outra parte de baixo, tudo. E eu fui andando lá para dentro daquele negócio, né, e comecei a andar. Aí eu cheguei lá no fundo, bem no fundo, tinha um cemitério. Tinha um cemitério lá dentro desse convento que era dentro de uma igreja, de uma abadia lá.
E eu estava com mais duas meninas junto comigo e as duas eram portuguesas. Eu não era, e eu não tinha visto isso aqui no Brasil. E eu perguntei para elas, ué, mas por que tem um cemitério dentro de um convento que está dentro de uma igreja? E aí elas explicaram isso, né, para mim, que eram fetos que haviam sido enterrados lá, e freiras também. Mas eu acho que não tinha só isso, não. Eu acho que tinha outras coisas enterradas lá, como talvez esses seres, ou talvez. Eu não sei. Eu só sei que era um cemitério bem Certamente, macabro dentro de um convento que estava dentro de uma igreja. E eu Com nunca certamente. tinha certeza. visto isso aqui no Brasil. E eu fiquei assim. É uma situação que eu vi lá que eu nunca mais me esqueci. E Por que é que por que é que estão fazendo? Tem um rapaz aqui, ó, o Samuel, né? O nosso amigão Samuel Xavier, Samuel Félix Xavier. Ele diz assim: Paulo Coelho, o mago, né, vive em bunkers. Por que eles vivem em bunkers, gente? Raciocina. por que pode Vampiros. viver normal igual a gente? Não tá tendo Isso, terremoto, vampiros. não tá tendo Terceira Guerra Mundial, não tá tendo. Exato. Exato. Vampiros, são todos vampiros. Eles, cada um, são várias linhagens do mal. Essa aqui é a grande realidade. E cada Não, e um se você adapta vê, no que ele quer. e você vê que essas pessoas não ficam doentes, esses não ficam doentes, Não, não envelhece, você não vê nada de mídia assim que teve um acidente, coisa que eles estavam andando de carro normal, bonitinho, passeando no parque, eles não saem para passear no parque, não vai no shopping, não vai nada, você não vê nada disso. E você nunca vê eles doentes, nunca vê eles envelhecendo, nem nada, eles só aparecem quando é conveniente, e só em espaço fechado. Então, exatamente, assim, Um exatamente. exemplo disso, um exemplo disso é o próprio Hitler. O quartel-general dele ficava no subsolo de uma floresta. eu vi o Pronto, filme do Hitler exatamente. lá e era isso mesmo. Uhum, Exatamente. bem no Exatamente. fundo. Tem uns governadores aí, uns prefeitos, Rondinei, aí, que, você olha pro cara, o cara não tem sangue, cara. É pálido. É esquisito Branco. mesmo. Não estão tomando um caldinho de feijão, não, para ficar com a pele mais, Não, Então, mais além corada? de não ter, além de não ter sangue e ser pálido, um olhar meio esquisito, né? Um olhar meio morto, meio assim, sem vida, né? Exatamente. Exatamente. Então, a história verdadeira, gente, ela tá aparecendo agora. Porque essas informações se encaixam mais do que a que eles contaram pra gente. exatamente. Essa Muito que é a mais. grande realidade. Certo? Já, E, Ronei, já tem 1 hora e 17 pois minutos a é, live. então vamos chegar lá naquele Tá muito ponto que boa. a gente tinha que chegar do nome da live, né? Que Certo. era em relação ao político aí. Eu perguntei se vocês iam falar o nome aí de quem que lá que o bicho lá possou do político aí que todo mundo estava clamando. Você já pensou se esse político aí tivesse tomado posse, o que que ia ser? Vocês vão falar o nome dele aí? É, é, eu acho Não, é que. bom, é bom nem dar nome aos bois, porque o povo que está assistindo a live, ele sabe. Pois O é, povo esse sabe. político aí, então a gente só vai dar, a gente não vai falar o nome não, mas esse político eles queriam muito que subisse a rampa, né? Sim, E ele não subiu a rampa, né? E na história lá, conta-se o seguinte, que quando o moço lá queria descobrir aonde que estava o velho vampiro lá, em qual político que ele estava, ele usava uma agulha de prata, não é isso, José? Com um veneno, Isso, é alguma um coisa assim? alfinete. Um Um alfinete de alfinete. prata Alfinete de e, prata. se, e, Olha se, só, e alfinete de prata. de prata. E o moço lá explicou para ele que se ele usasse esse alfinete e se o vampiro tivesse naquele corpo, aonde que ele alfinetasse com aquele alfinete, aquela parte do corpo ia necrosar, ia dar uma inflamação, não é isso, José? E aí Isso. ele ia saber que o vampiro estava naquele corpo. Tá naquele corpo. Eu creio, né? Eu creio que entre eles tem as ganâncias entre eles, né? Uhum. E Por um isso que eles mata o querem tanta outro, né? política. É. E aí, Exatamente, um mata o outro, né? e Um aí ele mata o outro. Essa que é descobriu a grande realidade. que que o vampiro estava nesse político aí famoso e ele tinha um agente dele, e esse agente foi até nesse político e feriu esse político, acho que é perto do estômago,
É perto do estômago, José, Isso, que ele feriu esse isso. político? Aí É, esse político, perto quando, de tomar posse... quando saiu a notícia no jornal, né, pela aquela jornalista lá, né? Sabe quem é jornalista, né? Uhum. Aquela Sabe quem é, jornalista assim Rodinei? que não envelhece de jeito nenhum. Isso. Gente, eu era criança. Eu era criança quando esse político aí morreu e ele foi velado por aqui. E eu lembro do pessoal da minha casa indo lá, e eu não podia porque eu era criança. E a jornalista estava lá, entendeu? E a jornalista está aí viva até hoje. Gente, eu era criança, a jornalista está viva até hoje. Eu não sou nova, não. Exatamente. O, Nós aqui, nós três aqui, não somos mais novos, não. E a jornalista está viva até hoje. ou aquele político do Maranhão, aquele. Tem gente aí que vive. Nossa, o cara tá até hoje. Né? Teve um político do Maranhão também, que ele pegou o corpo do político do Maranhão lá. E essa jornalista aí, ela não tinha fama, não. Mas ela ficou famosa depois, viu? Ficou bem famosa. Então, Isso. assim. O pessoal do chat aqui já colocou o nome dela, ó. E do político? Já colocaram o nome do político aí? Ou não? Já. Pois é, o político, né, no caso aí, ele. Aí o bicho lá, né, que tava lá nele, e viu que ele não ia sobreviver, largou o corpo dele, e aí o político morreu. Aí colocaram o sucessor, como é que fala? Como é que fala aí, Rodinei? É o sucessor mesmo. É o sucessor, né? O vice. Mas tem um nome, né? Vice no lugar dele. E o vice está vivo até hoje também, né? Até hoje, eu nunca. Eu nunca escutei mais falar nele, mas ele não morreu, né? E ele não tá velhão, não, né? Era pra ele estar velhão, não era? Inclusive ele é de Minas aí, né? Ele é daqui de Minas? Eu não sabia, não. Ele é mineiro de também? Minas, ele. De Minas também, o vice. Já foi até governador daí do estado? Eu não sei, porque eu não me ligo em política. Eu odeio política, mas foi? Foi governador aqui do estado aí? Governador do estado. Usava óculos. Né? E ele tá vivo também até hoje, né? E como eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui no chat o nome dele aqui, ó. Ó, escrevi, ó. Pode ler aí. Então agora o pessoal já sabe quem que é ele. Já sabe, né? Esse tá vivo até hoje. Ninguém nunca mais ouviu falar nele, mas ele não morreu. Aí vou fazer uma pergunta pro povo aí do chat, pros nossos irmãos aí do chat. Gente, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que era para ele já estar morto ou tá muito velho? Pelo tempo, porque eu era criança. E aí, meus irmãos, o que vocês acham aí? Vê o que o povo responde aí e me fala. Vamos deixar o ponto de interrogação aí. Vamos deixar o ponto de interrogação para o pessoal do chat para eles tirarem as próprias conclusões deles. Pois é, porque dependendo do que eles responderem aí, né? Aí eles mesmos vão estar dando a resposta para eles do que a gente está falando aqui tem fundamento. Sim, não pode uma pessoa viver tanto tempo assim. E goza de perfeita saúde. A pessoa goza de perfeita saúde, não fica dodói, não fica doente. Né? Como a rainha não fica doente, você não vê a rainha. Ninguém falando que a rainha teve um infarto, que a rainha teve isso, que ela foi parar no hospital. Ninguém vê, ela está sempre de boa saúde, né? Disseram aqui. Itamar Franco, né? Morreu. Morreu, eu não sabia. Morreu. Mas disseram que o Michael Jackson morreu, né? Disseram que o Michael Jackson morreu e viram o Michael Jackson na Itália, né? Inclusive, parece que compraram esse vídeo, né, e tiraram mas viram o Michael Jackson na Itália. Então, tem coisas aí que a gente não sabe, né? Tem muitas informações. Mas nada vai ficar encoberto, colocou lá né? no Facebook, assim, ó. Ele colocou no Facebook, o que nós sabemos de verdade é apenas uma gotinha no oceano. Mas nada vai ficar encoberto, nada vai ficar encoberto. Nós vamos saber. Mas só que, exatamente, mas a gente, realmente a gente está descobrindo tanta coisa que há um certo tempo atrás eu nunca imaginaria esses detalhes aqui. Eu não imaginaria. Mas a gente só consegue saber disso hoje porque a gente está na verdade, no nosso Salvador hebreu, né, que é Yahushua. Porque se a gente não tivesse, na verdade, não tivesse com o nosso Salvador, a gente estava alienado igual todo mundo, sem saber contar o tempo, sem saber que tempo que a gente está vivendo, porque está próximo de tudo.
digo mais uma vez, está próximo desse poço do abismo abrir, entendeu? Está próximo aí do terremoto, está próximo de muita coisa, mas o povo está vivendo, né? Está casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, igual no dia de Noé, né? Na verdade, o povo nem Nós está fizemos a casando, mas... live, né? Nós fizemos a live aí sobre as datas, né? Que o ano Uhum. 1822 corresponde ao ano 1000, né? 5.500, né, tal. E hoje, e esse ano aqui é o sexto, vai começar o sexto milênio, né? Entrou no sexto milênio, um dia depois já vai para o sétimo milênio. Oh, não Se vejo a o hora. apócrifo confirmar, né? Se o apócrifo confirmar, se essa informação dentro dos apócrifos for correta, né? Então realmente a gente está na. José, mas nem guiando pelos apócrifos, eu nem vou entrar nessa questão. Nós temos que entrar na questão do que a gente está vivendo mesmo. O que a gente está vivendo está mostrando isso. A gente nem precisa de Bíblia, nem de apócrifo. A gente Não, está vendo que exatamente. nós já estamos mesmo. Quem tem um pouquinho de percepção e quem queira entender, porque você tem mente, é para você pensar e raciocinar. Então, mesmo nem aqueles Isso. que estão ligados em apócrifo nem nada, gente, olha para fora, olha para o mundo, vê se a gente não está caminhando. A gente está caminhando, sim, para a volta do nosso Salvador, para o resgate, para ele nos levar para algum lugar, para o terremoto. A gente está caminhando para isso, gente. Como não? Então, Colocaram aqui no essa... chat aqui, ó. O Marcos Santos colocou aqui no chat. O Gugu também tá vivo. Viram ele em um país aí também. Então tem muitas coisas aí que, né, que Você sabe o que eu estou pensando aqui agora que esse moço colocou isso? O que eu estou pensando, o José e sim, Rodinei? Ah, Essas pessoas, se elas estão vivas e estão forjando uma morte, é porque elas sabem de alguma coisa que vai acontecer e elas estão indo lá para os bunkers para se com certeza. refugiar. E aí causa uma morte. Nós sabemos que os bunkers, eles têm todo o suprimento, eles têm luxo, acho que deve ter até shopping lá dentro, né? Então, eles estão tirando o time de campo devagarinho e estão indo lá para esse lugar lá, achando que nós que vamos ficar aqui, que nós vamos, digamos assim, entre aspas, né? Desculpa a expressão, vamos se ferrar. Mas é tão assim triste, porque, digamos, quem vai se ferrar é eles, porque aqueles bichos vão sair da onde? Aonde que o bunker tá? Tá debaixo da terra, os bichos vão sair da onde? Quem que eles vão encontrar primeiro? Exatamente. E falando nisso, eu não sei se até que tempo que pode durar a live, mas eu tô lembrando de um assunto aqui que eu acho que vale a pena dizer. Ontem veio aqui em casa a nossa irmã a Flor e o concursogro dela. E esse concursogro dela trabalhou. Você sabe que aqui em Minas tem muitas empresas de mineração. Vocês sabem disso. Sim. E isso. aqui perto, em Nova Lima, tem muitas. E eu não vou dizer o nome das empresas, não é essa famosa aí, não, tá, gente? É uma delas. É Eu uma, não sei o que sei. lá, velho. Tem nome de velho na mineração aí. E ele trabalhou nessa mina, ele trabalhou em várias, mas uma dessas que ele trabalhou, gente, eu fiquei assim, de cara, eu fiquei, nossa, eu queria estar lá trabalhando nesse lugar, queria muito, muito mesmo. Ele contou que ele trabalhava a 3 metros abaixo do nível do mar. Se eu não me engano, Minas está a 800 ou 600 metros acima do nível do mar. Se está acima, assim, ele trabalhava abaixo do nível do mar. Então, ele falou que entrava lá, né, na negocinha lá, no túnelzinho lá para descer para a mina, e descia num elevador, aí parava, descia no outro, parava, até eram 5 elevadores. Falou que muito bem estruturados os elevadores, muito bom e tudo. E aí ele trabalhava no negócio que chamava 23 lá, o andar 23. E o andar 21 tinha uma placa falando assim: não pode entrar nesse andar, não pode entrar, não pode parar nem nada. E a pessoa contou o seguinte, que ela ficou muito assim, não, eu tenho que entrar naquele andar lá, eu tenho que ver o que tem lá, por que eles não querem que entre lá? Nossa, deve ter muito ouro, deve ter muita, muita pedra preciosa, lá deve ser o lugar que eles guardam isso. E eu vou lá. Aí ele falou que chamou o elevador e chamava por um código, ele digitava um código. E a pessoa que mandava o elevador sabia qual andar que a pessoa queria ir. Aí ele falou que digitou o código, né, do andar lá 23, não, 21,
E a pessoa mandou o elevador parou lá no andar 21. Eu acho que eu tinha que tá mudando os números. Pode estar falando os números aqui do jeito que eu tô falando? Pode falar. Aí ele pegou e digitou lá o código lá para o elevador ser liberado. Aí ele sozinho no lugar. Aí ele falou que abriu a porta, entrou. Entrou no lugar e ele falou que ele usava uma luzinha aqui no capacete, uma lanterna, e que ele entrou e ligou a luzinha para ver se tinha uma tomada. E não tinha, que ele queria ver o que tinha lá dentro desse lugar, se tinha pedras preciosas. Não tinha. Aí ele falou que se guiou pela luzinha e pela lanterna que ele estava na mão. E que tinha uma poeira muito densa nesse lugar, uma poeira muito preta, e vinha muito vento, mas era um vento muito quente. A hora que ele entrou, ele falou que a porta fechou. E que ele ficou, nossa, e agora? Aí que ele olhou, tinha uma outra porta lá na frente. Aí a hora que essa porta fechou, a outra porta que estava na frente abriu. Aí ele falou que entrou. Aí ele falou que a hora que ele entrou nesse lugar, que ele falou, não, agora eu cheguei no lugar do ouro, das pedras preciosas. A hora que ele entrou, ele falou que era gritos de horrores, gritos horríveis, e um lugar muito escuro, e aquele vento bem quente. A hora que ele falou isso, você pensa em quê? Me diz aí o que você pensa. Eu pensei na mesma hora. No abismo, né? Eu penso Abismo logo no de... abismo. Ele falou que vocês não têm noção dos gritos de horror. Eu falei, mas e aí? Você não perguntou quem estava ali? Ele falou, o que é isso? Tá louca? Eu não ia fazer isso. Eu falei, eu ia perguntar. Aí ele falou assim, que os gritos eram terríveis, que era gritos de horror, de coisa. Aí ele falou assim, por isso que colocaram que não podia entrar naquele lugar. E ele falou, agora eu tenho que sair daqui? O que eu faço? Eu tenho que sair daqui? Aí que ele voltou, conseguiu abrir essa porta, que ele abriu essa porta, abriu outra porta, bateu o negocinho do código lá, foi embora e nunca contou para ninguém da empresa que trabalhava com ele, nem nada. E aí eu falei com ele, pois é, você foi no abismo. Mas ele falou assim que quando ele andava nos corredores lá do lugar lá, que tinha uma sessão lá que eles quebravam o lugar lá, jogavam dinamite, diminutavam o lugar, o pessoal saía, jogava dinamite lá no lugar e as pedras quebravam. E nisso que as pedras quebravam, eles voltavam lá, bem lá no fundo da terra, tá? Para arrancar as pepitas. E ele falou que quando eles andavam nos túneis, que eram túneis, que você encostava a parte na mão de um túnel assim, era gelado, gelado, gelado. A ponta assim de congelar. Mas você encostava na outra parte do túnel, então o túnel está aqui. Você encosta numa parte, era gelado. Encosta na outra parte, ele falou que era quente, mas quente, quente demais. E aí eu falei, então você também estava no centro da Terra. Mas aí eu fiquei pensando, um lado é quente, o outro lado é frio. Aí eu e a Flor conversando, nós fomos para o Rio Negro e Solimões, porque, se eu não me engano, um dos rios é quente e o outro é frio, não é isso? E não passam debaixo da terra? Ou Isso. eu estou enganada? A gente sabe das pesquisas que nós fizemos que o Rio Nilo ele nasce debaixo do Amazonas. Sim. Agora, sobre os aí Solimões, a temperatura dos Solimões e do Rio Negro, esse aí a gente não pesquisou ainda. A Flor falou que pesquisou e falou que o negro é quente e que o Solimões é frio, e que eles não se encontram. Que assim, eles se encontram, mas eles não se misturam. Não se A misturam. água não se mistura, né? E aí eu fiquei pensando, Isso. porque a gente sabe que passa rio aqui de baixo. E então, olha para você ver, ele trabalha numa mina, e na mina tem um lugar que você não pode entrar, e ele pega e me conta isso, e ele não sabe nada dessas coisas que a gente está sabendo aqui, ele não sabe nada dessas histórias. E o rapaz me contou isso sexta-feira. Gente, não pode ser coincidência. E outra coisa que ele falou que aqui onde eu moro, que a cidade aqui onde eu moro, de Minas, né, que é a capital, que tem buraco para todo lado, que quando tiver o terremoto vai afundar tudo, viu? Que tem muito buraco, muito Foi buraco muito mesmo. explorada, né? Minas Gerais, Ouro Preto, que era chamada de Vila Rica, Sabará, foram muito exploradas. Nova Por causa do Lima. ouro, né? O ouro que tem ainda ouro. aí, né? Por causa do Exatamente. ouro, né? Pessoal, nós vamos encerrar hoje por aqui, porque já está dando 1h34 aí, 1h35 de live. E foi um prazer ter Eu quero agradecer, viu, pela oportunidade. Imagina. Agradecer a você aí, Tetê, agradecer o Jussier, né?
trazerem essas informações bombásticas e reveladoras. Agradecer também ao pessoal do chat aí por ter acompanhado a gente até aqui. E que amanhã, né, José, nós faremos uma outra live trazendo novas informações para vocês. Vai ser o livro também sobre vampiro, vai ser uma outra revelação, né, que a gente vai falar amanhã, né, 8 horas da noite, mesma hora de hoje, né, 20 horas. O pessoal já chegou em casa, já está mais acomodado. E aí a gente vai trazer essa informação aí de um livro, né? E de antemão agradeço a TT, agradeço o Rondinei, agradeço a todos, né? E a todos do chat aqui. Muito obrigado aí pelas informações. Eu agora vou pesquisar esse terremoto aí que teve na Venezuela e em Manaus e em Boa Vista, né? Vou dar uma olhada aqui onde saiu, né? Sempre tem gente mostrando aí as informações, né? Eu vou dar uma pesquisada aí para ver o que aconteceu, porque pelo que o rapaz falou aqui no Signal, as pessoas ficaram desesperadas, né? Os que estavam nos andares lá superiores, eles perceberam, correram, abandonaram os prédios, né? E eu creio que é por causa das verdades que estão afinando ainda mais essa realidade, né? A verdade é que realmente está afinando aí esse tecido da realidade, né? E a gente está bem próximo mesmo de Arusha revelar tudo a nós, né? De uma vez por todas. Exatamente. Eu agradeço, né, o José e o Rodinei, né, por terem permitido que eu estivesse aqui. Muito obrigado. Não, foi um agradeço prazer, a todos. Eu que agradeço. Agradeço prazer. a todos aí, meus irmãos do chat. Agradeço também as pessoas que vão estar vendo depois a live aí. E deixando um recadinho aqui, né? Tecido da realidade. É realidade, é real. E, com certeza, infelizmente, tivemos essa triste notícia aí, né, desse terremoto, mas terremotos, né, a Bíblia fala que vai haver, então nós estamos perto, realmente, de toda essa realidade que está para acontecer. Rumores de guerra, terremotos em vários lugares, né? Gente, a gente tem que ficar firme mesmo, porque daqui a pouquinho a gente está indo para casa. E principalmente as novidades da promessa, de Atos 29, né? Uhum. Isso, novidades da promessa. Estão sendo proclamadas daqui de Jerusalém. Jerusalém, exatamente. Toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Exatamente. Então tá bom, um grande abraço para vocês. Pode falar, José. Para falar em Jerusalém aí, encontrei um livro realmente que está escrito lá, Muralha no Rio de Janeiro lá, né? Sem dúvida já. Exatamente. 1500 e pouco lá a data, né? A cada dia aparece mais livros, né? Exatamente. Tá bom? Então foi um prazer muito grande estar com vocês aí. Um grande abraço e até a próxima live. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.